Saúde mental e saúde financeira, o que essas coisas têm em comum, né? Eu sou a Carolina Gato, sou psicóloga organizacional aqui da Crescento há 4 anos já, e durante todo esse tempo a gente se preocupa muito com saúde mental do nosso time, né? O Davi sabe disso bem. E aí a gente aproveitou o Setembro Amarelo para a gente pegar a campanha e trazer um pouco do conhecimento que a gente tem para o pessoal lá de fora. Então, acho que a gente tem aqui pessoas profissionais muito capacitados, que a gente consegue trazer uma discussão rica e gerar esse valor, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. E a primeira coisa que eu queria falar é agradecer vocês por estarem aqui hoje. É um prazer para a gente. E é primordial, assim, então é uma equipe que a gente se preocupa tanto com a saúde financeira, né? A Beli aqui, que é da Crescento também, topou vir me acompanhar nesse papo. E o Davi e a Neila também, que toparam vir falar um pouquinho de saúde mental com a gente. Até porque é um slogan interno da Crescento, e é uma parte aí que eu me orgulho bastante, que é que a gente fala de pessoas antes de falar de dinheiro. Então, primeiramente, vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Pode começar, Davi. A ideia, na verdade, eu acho que eu posso apresentar a Neila me apresenta. Porque eu sei falar bem da Neila, que é uma coisa. Então, assim, a Neila, formada em administração, depois se apaixonou pela psicologia, porque sempre amou pessoas, e depois começou a trabalhar com psicologia positiva, né? Justamente porque ela entendia que muitos dos processos daqui para frente são extremamente importantes, né? E que a promoção de felicidade ela talvez seja ainda melhor do que a resolução, muitas vezes, de problema. Então, a saúde mental da pessoa, isso é pouco investigado, pouco abordado. A Neila foi, acho que, a primeira aqui em Juiz de Fora, inclusive, que fez isso. E é uma das maiores referências que eu tenho de todos os psicólogos que eu conheço. Ela tentou, na verdade, seguir por uma parte bem estruturada para a psicologia positiva, mas acabou que eu enchi ela paciente, de verdade, indicando para ela por conta do know-how que ela sempre teve com consultorias, né, de grandes empresas. Então, é uma psicóloga, a única psicóloga que eu conheço com 70% dos pacientes homens, porque ela dialoga diretamente com eles. Gostamos muito, né? Que aqui. E assim, todos os pacientes que eu tenho que são empresários ou têm qualquer tipo de sofrimento relacionado a propósito, relacionado a posicionamento na vida e relacionado à parte financeira, né, que nunca é só financeiro, a Neila é minha grande referência. Então essa é Neila Kessler. Agora ficou difícil de estimação injusta. Nossa, eu estou querendo procurar o que é isso tudo. Então, e Davi, né? Quem que é Davi Sender? Fica muito fácil de apresentar, até porque ele é famoso, né? Ele é famoso. E aí, quem conhece o Davi um pouco mais sabe que o que ele faz é diferenciado porque ele nunca se limita ao que as pessoas da área que ele atua, que é a psiquiatria, se limitam, né? Então, o Davi sempre vai além. Além disso, ele convida os profissionais a discutir, o que é uma coisa super diferente. Estava comentando com vocês, né? Quando eu tive o primeiro contato com o Davi, foi através de pacientes. E eu me lembro que vários pacientes comentavam dele e eu comecei a ficar super curiosa com isso. E um dia, uma paciente nossa mandou uma coisa escrita. Davi mandou algo escrito referente àquela paciente. E ali eu comecei a saber o quanto que ele era diferenciado. Primeiro, por respeitar os profissionais, né, da área da psicologia, não é comum. E segundo, atender o que a gente precisa, dar opinião naquilo que a gente está com dúvida. Então, assim, quando você encontra uma parceria dessa magnitude, fica muito difícil errar, né? Porque quando a gente está junto, a gente vai com bastante segurança. Então, não é que seja fácil, né? Não. Mas junto começa a ficar mais possível. Então, para mim, a referência da psiquiatria era uma referência bem ruim. Eu não conseguia dialogar, né? E hoje, na verdade, o diálogo que se tem
de qualidade. Por enquanto, ainda só está com o Davi Sender. Vamos ver se as pessoas começam a ter essa influência boa. Então, é assim que a gente está aqui hoje, né? Como duas pessoas que conseguem falar a mesma língua. Então, Davi Sender. Eu agradeço Porque a demais. gente gosta muito, né? Vai ter apresentação, gente. Foi. O mesmo, sem Perdi jeito. até o mundo de falar de mim mesmo, depois eles se apresentarem tão magnificamente. A gente podia ter combinado, Mas eu só- apresentava dele. É. Mas só para falar um pouquinho, só dupla da carona Acrescenta, sou a Beli, estou na Acrescenta há quase 4 anos, eu sou engenheira de produção, caí no meio das finanças, mas hoje isso daqui, o que a gente está fazendo, essa discussão, o conversar sobre dinheiro, tirar o tabu de dinheiro, assim como tirar o tabu de saúde mental, faz muito sentido para minha vida. Eu realmente acho que a gente precisa falar sobre esses aspectos para que a gente evolua. Eu, pessoalmente, individualmente, tenho uma grande questão em conversar com mulheres a respeito disso, por ser uma posição de muita vulnerabilidade. Uma mulher falando de dinheiro ainda é uma outra grande coisa. Eu fico muito feliz de estar, não menosprezando jamais sua presença, mas dividir a mesa com mais 2 mulheres. Eu acho demais a gente colocar nesse lugar de discussão. É isso. Estou aqui só para aprender com vocês. Uma engenheira como é que é? Como você falou? Psicoeducada, né? Que você falou. Engenheira psicoeducada. Muito bem psicoeducado. Para a gente começar, só para a gente partir do mesmo ponto, né? Eu vou pedir para a Beli explicar um pouquinho o que é Acrescento e a gente que considera o que é saúde financeira. Fala um pouquinho da Crescenta, falar rapidinho. Crescenta é uma consultoria financeira. A gente tem 3 grandes pilares. Então, a gente atende negócios, a gente atende pessoas e trabalha numa frente muito grande de educação também. Mas tudo permeia o sentido e o que a gente acredita ser. Não vou falar que é um conceito, porque seria muito prepotente chegar aqui e falar que saúde financeira é isso. Mas a gente acredita que é construir um caminho sustentável. É você olhar para o seu eu do presente, para o seu eu do futuro e falar, olha, as minhas decisões financeiras, elas têm um equilíbrio que me permite ter tranquilidade. Eu administro bem aqui, da forma como for, e isso me traz tranquilidade para o hoje, para o eu de hoje, para o eu do presente, para o meu eu do futuro. Dá para resumir assim. Muito bom. E vocês também, para a gente partir também do mesmo ponto, vocês conseguem conceituar para a gente saúde mental? Saúde mental. A saúde mental, ela é bem abstrata, né, na verdade, porque ela é como falar saúde física. Então, é realmente extremamente amplo. Mas vamos entender que tudo é caminho do meio. Então, a saúde mental ela é um espectro, né, onde a gente colocaria numa ponta a saúde, na outra seria a doença. E ela é altamente dinâmica. Todos nós estamos esticando, né, ou relaxando em relação a isso. E algumas coisas sempre vão pender assim para um lado ou outro, né? Porque são vários pontos de apoio. Então, a saúde física a saúde financeira, os relacionamentos, o propósito. E eu diria que a saúde mental ela está vinculada à nossa capacidade de satisfação com a vida. Eu acho que a equação final, né, da saúde mental envolve isso. Exatamente. E é por isso que tudo é muito complementar. Porque a gente pode falar de diversas fontes aqui, de vários teóricos. Mas se a gente, por exemplo, utiliza a psicologia positiva com Martin Seligman, a gente vai pensar no PERMA, que são os 5 pilares, para que você tenha bem-estar no fim das contas. Então, ele coloca o primeiro pilar como positive emotion. Então, a emoção positiva, ela não é alguma coisa que vem no ar. Eu procuro, eu tenho intenção de procurar. Aí a gente já começa com um problema. Uma pessoa adoentada, ou uma pessoa com depressão, ou com muita ansiedade, enfim. Como que ela procura emoção positiva se ela não tem nem consciência do que está acontecendo naquele primeiro momento ali, no eu dela, no aqui e agora? Então, veja, é uma construção para pessoas saudáveis. Ao mesmo tempo, não. Porque se eu penso que para ter saúde psíquica, emocional, para gerar bem-estar, eu entender que a minha emoção positiva é algo que eu faço opção por ela, eu vou me esforçar um pouco mais a fazer essa opção dia a dia. Então, a questão financeira, por exemplo, quando você está com algum problema financeiro, isso te invade.
Exatamente assim que acontece. E no momento em que aquilo me invade, se eu pensar positive emotion, o que é que eu vou fazer? Já sei que não vem no ar. Como que eu posso lidar melhor com isso? Claro que nem todos os quadros, nós sabemos muito bem disso, tem essa condição e essa capacidade. Mas, de maneira geral, a gente tem que ter uma intencionalidade. Então, a gente está aí no P. O E é engagement. No que você está realmente se engajando para que alguma coisa mude? Então, de novo, quadros severos de depressão, ansiedade e outros, não temos essa consciência. Mas quando a gente fala em psicoeducação, a gente não está falando das pessoas que estão severamente adoecidas. Nós estamos falando daquela pessoa que já passou pelo Dr. Davi Sender e que ele já deu um leve para a gente poder fazer alguma coisa. Depois, relationship, relacionamentos positivos, né? M, meaning, sentido, e o accomplishment, que não é resultado. É uma derivação do sentido de que tudo isso fez alguma coisa que faz sentido para mim. E aí a gente começa a fazer uma divisão bem importante, porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando apenas de resultados. Mas quando a gente está falando de ser humano, a gente está falando de realização. Então, quando você estava falando, eu logo pensei, isso é muito interessante. Porque ela não está falando de resultado. Sim. E é uma empresa que mexe com dinheiro, com finanças. Você está falando de realização. E o resultado não é humano, mas a realização é. A gente costuma falar que hoje em dia na internet, né, tem muito aquela propaganda do se você não tomar o seu cafezinho todo dia, você vai economizar tantos reais essa semana e isso vai fazer você ficar milionário. Tipo, cara, não é, né? Você pode tomar o seu cafezinho e a gente preza por isso. Se o cafezinho é uma coisa que te faz bem e vai te realizar no final do dia, não tem como você abrir mão dele, sabe? A gente consegue achar outras formas para você conseguir levar uma vida que faça sentido e que você consiga planejar um futuro que faça sentido também. Então, um presente seu para o seu futuro, né? Isso que a gente gosta de falar. Que bacana. A forma que vocês trabalham lembra exatamente a comparação que a gente tem entre os bons nutricionistas, né, e os nutricionistas de moda, né, que são aqueles que falam assim, corta açúcar, corta glúten, corta isso aqui, corta sabor, corta a vida, entendeu? Para você obter determinado corpo, né, por pouco tempo. E os outros que falam assim, olha, você não precisa abrir mão da sua pipoca, do seu bolo de aniversário, né? Você tem, isso aí é super importante que você consuma. Equilíbrio é outra história, né? Por isso que a gente está falando, é sempre o caminho do meio. Né? O dinheiro é o meio. É isso, o dinheiro é o meio. É o meio para a pessoa ter a realização. É isso que a Neila falou. Você precisa dele por algum motivo. A gente vive num mundo que isso está posto. Então, quais são as estratégias que você vai fazer, como você vai administrar, para que isso não te sufoque, para que isso te crie possibilidades. E essa, eu acho, pelo menos da minha perspectiva, eu acho que esse é o maior aprendizado quando a gente senta numa mesa, vamos conversar sobre dinheiro, vamos tentar achar para você, para o indivíduo ou para a empresa, um formato que faça sentido, para que você tenha possibilidades. E não você fique enclausurado, preso naquilo, tem que preencher uma planilha, tem que poupar os centavos. Gente, calma, sabe? Calma. Sim. E dinheiro, a gente estava conversando antes de vir eu e a Neila, dinheiro nunca é só sobre dinheiro. Ele permeia muita coisa, né? Muito, a começar pela cultura. Né? Durante muito tempo, por exemplo, toda vez que eu viajava, né, alguém me perguntava, nossa, você viaja muito? Eu comprei promoção. Comprei na promoção. Sentia a necessidade de justificar aquilo. Justificar, E não era verdade. Às vezes eu tinha comprado com meu dinheiro, mas a gente tem uma sensação de que você falar de dinheiro, ou você ter dinheiro, feio, é algo complicado, né? Algo indigno, muitas vezes. Isso é muito interessante, porque quando eu comecei a conhecer mais o mineiro de Juiz de Fora, eu achava engraçado, porque a pessoa tinha uma potência financeira bem interessante e tal, e todas as vezes que começava a falar sobre negócios e dinheiro, investimento, na época que eu ainda trabalhava muito em negócio, as pessoas falavam assim, mas isso aí está muito difícil. Nossa, mas não tem para isso não.
E eu comecei a ver uma grande diferença, que no estado do Rio é exatamente ao contrário. No estado do Rio, você vai falar de dinheiro, o cara logo já fala o que ele tem, já sai se mostrando. E aí, quando você vem para Minas, as pessoas Desconfiado. ficam, né, naquela coisa de esconder. E uma vez estava lendo um texto sobre isso e falando sobre essa cultura que é do ouro, que é de esconder o ouro, né? Porque as pessoas roubavam. Então, então, quer dizer, e eu comecei a falar com os meus clientes, né? Mas por que você tanto fala que não tem? Não, porque é muito difícil conseguir, mas você tem. Não, mas isso... Então, vamos falar que a gente tem, né? Que isso é um pouco libertador. Por que você não pode dizer que você comprou a bolsa cara porque você estava afim de comprar a bolsa cara? Por que você não pode dizer que você viajou e que foi difícil pagar, mas que valeu a pena cada centavo gasto? Porque aí a gente não vai estar falando de resultado, a gente vai estar falando de realização. Até porque eu acho que, nessa perspectiva, essa pessoa que ela está numa situação boa, que hoje ela tem, enfim, a vida tem reveses. Exato. Se em algum momento ela tiver numa posição que ela não consegue pedir ajuda, que ela não consegue falar sobre dinheiro, ela vai se afundar ali, porque você não precisa sair sozinho de todos os lugares, você não precisa manter a aparência. Então, eu acho que o tabu ele vai para um lado e vai para o outro, e tem muita gente que continua por não conseguir pedir ajuda, que é super comum, a gente escuta muitos casos também relacionados à saúde mental, de ficar preso, não vou no psiquiatra, não vou pedir ajuda, vou sair daqui sozinho. Gente, tem recurso, tem pessoas para te ajudar com isso, sabe? Procure um caminho. Você falou uma coisa importante, né? Que sobre a autoimagem. Falou assim, eu não quer se mostrar desse jeito, né? Quer esconder. E, na verdade, assim, as pesquisas mostram, não só é o caso do dinheiro, dor também acontece a mesma coisa, né? O grande sofrimento está relacionado ao significado que aquilo tem. Às vezes, muito mais do que o próprio problema em si. Então, seria, por exemplo, como bater de carro, né? A gente fala, bater de carro, se Deus quiser, assim, nada acontece com o seu corpo, né? Pode doer o cinto de segurança, o airbag, vai doer, às vezes, o que você tem que pagar, se você tem ou não dinheiro para consertar. Mas o que mais gera realmente repercussão emocional vão achar que eu sou barbeiro. Meu pai sempre falou para mim que eu não podia dirigir na estrada, né? Que eu teimei por conta disso. E aí agora para conseguir um carro, tipo, eu não vou poder ter aquele carrão porque eu não fiz seguro. Na verdade, o que faz a gente sofrer são todos os significados, todas as crenças, ideias que a gente tem relacionados àquilo. E aí você entra num ponto importante. Muitas vezes, o dinheiro, ele custa, a gente falou, nunca é só sobre dinheiro. O dinheiro tem relação com autoeficácia, com autoimagem, com potencial. As pessoas entendem como potencial. E a gente estava, outra coisa que a gente tinha comentado, né? É impossível a gente não falar sobre o American Way of Life, né? Sobre o grande sonho americano, né? E como a gente se fundamenta, né, em estruturas capitalistas. Então, o dinheiro significa felicidade para a maioria das pessoas. Então, se isso dá um problema, se a pessoa se vê sem dinheiro, isso significa que ela naturalmente acaba associando isso a um obstáculo direto para a felicidade dela. Como é que ela vai expor uma condição dessa? Porque expor isso é digno de pena. As pessoas associam a pena, né? Se eu não tenho dinheiro, perco credibilidade, eu não soube administrar. Né? Daí a gente tem que lembrar do que a Brené Brown fala, que é a questão da vergonha. Porque o que acontece é que todo esse emaranhado me deixa envergonhada. E aí, na hora que eu estou com vergonha, eu não posso mostrar, por isso eu não posso pedir ajuda. E isso é uma questão muito séria, porque uma vez que a gente está numa sociedade contemporânea totalmente capitalista, ter dinheiro compra o reconhecimento. Nós somos seres afetivos, né? A gente estava comentando sobre isso. Nós juramos que a gente é racional, né? Mas, na realidade, o que nos faz diferentes é sermos afetivos. E o dinheiro, ele cria uma condição de afeto, porque é uma condição de aceitação. Imagina no momento em que eu consigo ser aceita, porque eu
consegui produzir riqueza, porque eu consegui frequentar alguns lugares sociais bacanas e tal. Principalmente quando eu tenho uma família que não conseguiu, então eu sou um destaque na minha família. Imagina, aquilo tudo vai fazendo, vai permeando uma história sobre mim. Mas se eu só fico nesse lugar e eu não consigo ter uma assessoria como a de vocês, a possibilidade de eu conseguir manter vai ser muito pequena. Isso é um fato, deve ser a maioria dos seus clientes. É muito comum acontecer. A gente vê pessoas que, trabalham e aí tem um padrão de vida X. E aí ganham condizente com aquele padrão de vida X. E até pode ser que elas ganhem um pouco mais e acumulem um tanto pensando na aposentadoria, tá? E tem casos reais de aposenta e não consegue adequar o padrão de vida, descer o padrão de vida para sustentar aquilo ali de uma maneira, de novo, sustentável. Eu tô batendo muito nessa tecla do sustentável, porque não é que vai ter uma vida ruim, que vai ser pior, mas que se o nível continuar acima, isso vai criar um problema, isso vai gerar um endividamento. E aí sim é um problema grave, porque quem está endividado pensa que está endividado todos os dias da vida, né? E entra no ciclo vicioso. Eu tenho que dar uma palhinha aqui sobre isso, porque imagina, se a pessoa ela está no lugar que ela sempre sonhou estar, porque ela adquiriu o poder que ela nunca teve, então imagina o que é descer. Já começou um problema aí. Então, eu não quero descer, porque se eu desço, eu volto para o papel. Aquele papel que ninguém me respeitava. Então, eu não quero descer nem um pouquinho. Eu não quero adequar, eu não quero sustentabilidade, eu quero ser aceita. É uma questão emocional. Essa consciência de sentimento, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, ela acontece mais do que na financeira. Tipo, poucas pessoas já ouviram falar de finanças comportamentais, por exemplo. Poucas pessoas acreditam que as decisões que a gente toma no dia a dia tá o cérebro ali economizando energia e você fazer mais rápido. Embora tenha ganho o prêmio Nobel, né? Sobre economia comportamental. Em 2019. Foi. Eu estava ouvindo um podcast sobre isso. Ele fala de saúde, felicidade. O título do livro do Nobel de 2019, eu ouvi hoje, Nudge, eu acho. Saúde, ele fala, é um economista falando de saúde, tempo e felicidade. Tipo, a equação das coisas. Cara, o cara tá falando de economia. Sim. E nessa perspectiva, envolve sem dúvida e de uma forma muito profunda, era o que você estava falando. Sim, e é aí que vai para o consultório. Porque o que acontece? Como eu não dou conta de diminuir, ser sustentável, porque ser sustentável para mim é como se eu estivesse descendo. E então eu continuo não descendo. Minha autoimagem não deixa com que eu não quero viver assim. Aquele lugar é um lugar de falha. É o lugar que eu saí. Então como que eu vou voltar? Então nós temos um problema aí. E a insistência e persistência nesse lugar, onde a educação financeira parece ser uma inimiga, faz com que as pessoas cheguem no lugar onde elas não deveriam chegar, porque não entenderam essa linguagem. Essa é a questão que vai parar no consultório, exatamente aí. Quando a pessoa não entende que tem dose, né? Em qualquer coisa a dose é importante, no dinheiro não deixa de ser. E aí esse paciente começou aí, exatamente aí, onde não teve assessoria financeira como a empresa de vocês faz. Porque se tem a condição da educação, consegue diminuir a dose. Se consegue diminuir a dose, não chega nesse lugar onde ele não vai mais dar conta. E na hora que não dá conta, não pede ajuda. Por quê? Porque é muita vergonha. É curioso que você está falando que em relação à vergonha, a gente no Ocidente, quando a pessoa deprime, uma das emoções, dos sentimentos mais comuns é culpa. Né? De estar deprimido? De vários pontos da vida. Se sente culpado em relação a uma série de erros que ele tenha cometido. No Oriente é mais vergonha. O que em tese é pior. Porque culpa você pode, se você for punido, de alguma maneira você está salvo. Foi pago. Foi pago. Vergonha não. Você deixa de fazer parte. Então, quando a gente coloca sobre o índice de suicídio tão alto, né, em pessoas endividadas, a gente está assim, em torno de... o paciente que
que comete suicídio tem pelo menos 8 vezes mais chance de estar endividado do que o resto da população, a gente está falando possivelmente do sentimento de vergonha, justamente por ser tão mais grave. Sim. Né? Isso também é outra coisa fundamental. Agora, uma coisa curiosa que as pessoas... A multidisciplinaridade, ela é fundamental na saúde mental e por isso eu particularmente nunca deixei de indicar pessoas, ambientes, assim, esferas de trabalho que são extraclínicos. Então, por exemplo, eu já indiquei não sei quantos pacientes para a Ciane, né? Conhece a Ciane? É o nosso trabalho com marketing. Indiquei muitos pacientes para ela, porque eu sentia que muitas vezes o que faltava na vida deles era a capacidade de cuidar, de criar, de materializar um determinado sonho. E isso é fundamental para a saúde mental. O que é curioso é que na parte financeira existem diversas técnicas que vocês utilizam que é capaz de transformar dados em saúde mental. Por exemplo, eu aprendi, hoje eu reproduzo, paciente com TDAH tem muita dificuldade de manejo financeiro, porque eles olham o dinheiro, e eu tenho essa experiência também, de olhar primeiro que a maioria tem dificuldade de conseguir controlar, mas ele tem dificuldade de prospecção. Então, ele é um míope temporal, ele só consegue ver o que está aqui. Então, aquilo que está lá na frente realmente é embaçado. Então, todos eles falam, não consigo juntar dinheiro. Então, qual é a orientação que eles dão? Eles veem geralmente o dinheiro como luzes, assim, como um farol, um semáforo. Ou é vermelho, ou é amarelo, ou verde. Entende? Dessa maneira, né? E se ficar um pouquinho mais verde, é gasto. Então, o senso de controle do TDAH, por exemplo, eu geralmente faço com ele, mas eu aprendi com pessoas que trabalham com educação financeira, né? Que existe um corte, um determinado nível do verde, que a partir dali é necessário guardar. Então, a partir desse corte, ele pode passar a gozar de olhar um número crescendo que ele está conseguindo, porque isso dá gratificação, ao invés do número esvaziando. Então, assim, ele quer gastar, ele pode, mas a partir daqui para cima ele junta. Então, assim, daqui para cima. Imagem, muito legal. Mas isso gera um impacto gigantesco na autoestima de um paciente com TDAH. Tem uma vitória, né? Ele está acompanhando essa vitória que ele acha que... Exatamente. E você está lidando com o sintoma de uma maneira positiva. E esse tipo de técnica não é formado por psicólogos ou por psiquiatras. É formado por quem trabalha com educação financeira, o trabalho que vocês fazem. Então, isso é a beleza da multidisciplinaridade, né? Nesse sentido. Nem sempre você vai conseguir êxito do paciente apenas com o cuidado relacionado às emoções ou à psique dele. Muito pelo contrário. Né? É por isso que é grande. Você vai falar de finanças, porque o que a gente faz o dia inteiro quando a gente levanta? A gente trabalha. Né? Bom, a maioria das pessoas... E a gente trabalha por quê? Porque a gente quer dinheiro. E quanto mais a gente trabalha, provavelmente, deveria ter mais dinheiro. Então, se a gente parar para pensar, dinheiro ocupa um percentual muito grande dos nossos pensamentos. Então, como não falar de dinheiro e da relação que esse dinheiro faz comigo? E tem um pedaço daquele poema do Victor Hugo, que não é um poema, é um texto, na realidade, que ele fala num pedacinho lá, que de vez em quando uma vez por ano eu olho para o dinheiro e digo para ele quem manda em quem. Né? O que eu acho fantástico, porque parece óbvio, mas não é. A quantidade de tempo que a gente trabalha, às vezes, muito cansado, com nível de qualidade de vida muito baixo, as pessoas mudam de país, de cidade, elas mudam de vida por causa do dinheiro. De relacionamento. Então, deixa uma história para trás. Você pode pensar que o quanto, por exemplo, a saúde financeira pode fazer um casamento ser sustentado? Total. Né? Total. É uma enorme questão isso.
Sim. Tanto não, a gente, e isso, essa inclusive é uma opinião pessoal minha, eu falo, gente, dinheiro e divórcio, você discute antes, quando tá tudo bem, entendeu? Quando tá tudo ótimo, senta, conversa. E uma conversa clara, porque assim, quando as coisas vêm um emaranhado, é muito complicado, porque mexe com a autoimagem do seu ser, do que você tá vendo do seu companheiro. Das perspectivas do que cada um, em qual degrau de vida eu quero viver. Eu quero viver um degrau abaixo para eu conseguir me manter sustentável aqui, o outro quer viver um degrau acima. Tudo bem, cada um faz a sua escolha, né? Mas na hora que isso entra com o relacionamento interpessoal, é muito complicado. Eu não vou saber a pesquisa agora, mas eu estava até ouvindo esses dias um podcast falando que relacionamentos são top 3 de problemas de saúde mental. E aí depois vinha dinheiro. E aí, até o Eduardo Amudi, que é uma super referência pra gente no Brasil falando de educação financeira, o Amudi falou, poxa, mas é porque o dinheiro permeia tudo. Então, o dinheiro está envolvendo tantas coisas que é óbvio que ele vai... Será que é só o dinheiro ou são todas as outras coisas? Então, foi o que a Neila falou. A pessoa não se permite descer no degrau porque a autoimagem, ela está voltando para aquele lugar. O que o trabalho dela faz? É pelo trabalho em si? Pelo que ela executa, pelo que ela entrega para o mundo? Ou pelo que ela está recebendo de volta no final do mês, enfim? Igual a gente estava conversando naquele dia, né? É um vício também. Você vai ganhando mais, trabalhando mais, você vai aumentando sua qualidade de vida. Seu e nível você de conforto. Você vai ter noção do que é conforto e o que é sobrevivência, sabe? Começa a misturar e você não consegue mais viver sem aquilo. O conforto vira sobrevivência. Mas na verdade não é, né? Se acostuma ali. Tem duas coisas assim que eu penso nesse sentido que você colocou de autoimagem. A primeira delas, assim, existem 1000 crenças centrais, né? Na verdade, existem várias, igual andar de bicicleta, vamos pensar assim, você não para pensar o que você tem que fazer. É completamente automático. Então, existe o pensamento automático, que é igualzinho, você não para pensar, ele vem, né? Independente. Mas quando você anda de bicicleta, você sabe, existem crenças, assim, memórias de aonde você tem que colocar o pé, aonde você tem que segurar. Então, seriam mais ou menos as crenças intermediárias, né? Que é as crenças que a gente tem em relação ao mundo. Então, por exemplo, uma pessoa sem dinheiro é uma pessoa que não tem capacidade, que é indisciplinada. Uma pessoa sem dinheiro é uma pessoa que não tem valor. Então, seriam crenças intermediárias. E a crença central, a mais profunda, seria como a nossa memória de conseguir se movimentar. Então, assim, antes de você, vamos dizer, a memória de como é que eu movimento meu braço, como é que eu faço determinada pegada. Então, é a parte mais estrutural que a gente tem, as crenças centrais. Então, assim como a gente não para pensar onde a gente está no espaço, ou como a gente vai andar na bicicleta, simplesmente anda, os nossos pensamentos são iguais. A gente não para pensar quais crenças que a gente tem. E a crença central é sobre o que nós pensamos em relação a nós mesmos. Então, existem mil tipos de crenças centrais, mas existem 3, que acho que foi a Judith Beck, né, que fez essa descrição, que todos nós temos. Todos nós. Que são desvalor, desamparo e desamor. E se você parar para pensar como o dinheiro pode infiltrar cada um deles. Porque o desvalor muitas vezes faz com que a pessoa, não importa o quanto ela ganhe, ela acha que ela não pode ser digna desse retorno financeiro. Né? Então, ela ganha dinheiro, ela precisa daquilo, mas ela fala assim, eu não valho isso. Então, ela lida de uma maneira... também, né? Não aproveita. Então, você lida de uma determinada maneira com o dinheiro. A pessoa que tem a crença de desamparo, por exemplo, ela pode ter uma relação com o dinheiro, por exemplo, mais apegada, né? Ou pior, né? Ou ao contrário, porque se eu posso ser abandonado a qualquer momento, então eu preciso ter esse dinheiro para mim. É alguma coisa que me prende. Sim, porque pelo menos eu tenho a minha segurança, ou eu posso ser abandonado a qualquer momento, eu vou te pagar tudo para você ficar aqui. E o desamor, no mesmo sentido. Se a pessoa não sente que ela é legítima, né, que ela não é digna de ser amada de alguma maneira, a relação dela com o dinheiro também pode seguir o mesmo princípio, né? De comprar. Vai impactar nos comportamentos, né? Porque, Exatamente. por exemplo, se você está muito focado, se você está muito imerso na crença central de desvalor, você só tem direito de participar
se você estiver no mesmo valor que o outro. Uhum. E esse valor que te habilitou para estar, ele não tem fim, porque é uma crença disfuncional. Então, a partir do momento que eu me sinto aqui, então, com o valor de estar ao lado de vocês, como a minha crença disfuncional ela vai me perturbar o tempo todo, aí eu fico reparando se a minha roupa, então, está adequada. Aí eu fico reparando se você está maquiada e eu não. Porque eu sempre vou procurar o desvalor. Então, perceba que a pessoa gasta o dinheiro para comprar o valor, mas ela não leva. Fico confortável. Nunca, porque é disfuncional. Então, por isso que a psicologia, a psiquiatria, esse lugar, né, do ser, da compreensão desse ser, é um papo muito importante, porque vai começar a falar com as pessoas lá da base, realmente. Então, quando você está dentro de um consultório e o paciente começa a falar, ele mesmo vai dizendo, né, sobre como ele se comporta, e ele vê como ele vê as pessoas. Fulano não me valoriza mesmo, mas às vezes fulano não fez nada. Fulano nem está pensando nisso. Mas tem a ver com essa questão que todos temos, né? O desvalor, o desamparo, o desamor. Tem a desesperança também, né? Que aí já é um ponto que quando a pessoa está na desesperança, ela está com um risco muito grave, né, de vida, porque já não acredita em mais nada. Então, assim, é muito interessante quando as pessoas estão nas suas dificuldades, eu penso, elas pensarem da onde vem. Qual foi o ponto? Por que eu não quis ajuda? Quando eu sabia o que fazer, o que foi que aconteceu para eu não ir? A gente sempre fala isso no consultório. Tenta colocar na sua cabeça o sentimento que você tinha ali. Quando as pessoas tentavam te ajudar e você não ia, qual que era a história que você contava? A partir da história a gente consegue perceber o que estava movimentando dentro daquela pessoa. Então, assim, as pessoas vão vir aqui com as suas questões. Elas não vão vir aqui, não, peraí que a gente vai ali no psicólogo primeiro e depois a gente dá uma passada. E quantas chegam, falam, nossa, eu preciso de ajuda, não tô conseguindo sozinha e tal. Beleza, a gente faz uma primeira reunião. Aí vamos fazer desse jeito, a gente trabalha dessa forma, vamos junto, olha. Vai acontecer dessa maneira, a gente vai encontrar tantas vezes, lá. Beleza, vou avaliar direitinho e volto. Isso. E aí não volta nem aqui, nem no consultório do psiquiatra, e nem na psicóloga. E aí aquilo ali vai virando um emaranhado cada vez pior. Gente, são muitas pessoas que chegam, tipo, meu Deus, achei uma salvação. E não volta, porque não se avê com aquilo ali, com aquela história que tá contando pra si. Não consegue lidar com a realidade, né? Ou vai continuar com aquela crença. É a história que tá contando pra você. Eu acho que, na verdade, nem lidar com a realidade, nem mudar a realidade. Porque as pessoas se adaptam muito ao sofrimento e ao desconforto. Então, assim, enquanto aquilo ali consegue se resolver mesmo dentro de um sofrimento, e você chega para elas assim, olha, a gente vai fazer só uma organização aqui. Isso tira ela do lugar de conforto, tira da zona de conforto. Gasta mais energia do que ele continuar não conseguindo melhor. E as pessoas se adaptam a isso, Isso do pensamento, de você questionar um pouco o seu pensamento, eu acho que a gente consegue trazer para o lado da compulsividade também, né? Por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? Sim. Por que eu fiz isso ou aquilo? Por que eu fui embora e não continuei a ajuda? Acho isso bem interessante. Da compulsão e impulsividade, era disso que você falou, né? As pessoas confundem muito, né? Porque compulsão... A gente podia começar, então, a fazer uma diferença. Não, assim, a impulsividade, ela fala muito de uma falta de freio, né? A gente tem vários dispositivos cerebrais, inclusive, cognitivos e cerebrais, que fazem com que a gente evoque determinada emoção, por exemplo, uma determinada memória, e isso começa a fazer com que você vá associando a outros fatores, né? Eu sempre falo da Nutella, né? Assim, você, por exemplo, vê uma Nutella, você fala assim, aquilo ali foi gostoso aquela vez, hein? E aí, assim, o circuito da recompensa já... E aí, em seguida, você pensa assim, pera, aquela vez que eu comi foi no aniversário, eu lembro do sabor, como é que foi, e assim, me lembra a felicidade.
Default Mode Network, né? O circuito modo padrão, que é onde a gente tem toda essa chuva, esse movimento de pensamentos. Em seguida você vai para a parte, você pensa, então como é que eu posso conseguir uma Nutella? E você fala assim, acho que eu vou no supermercado, será que tem aqui? Minha irmã guarda um. Né? E aí você começa a planejar como você vai fazer. E aí tem um circuito específico que separa a parte dos circuitos motores, para a gente ir lá pegar e realizar. Esse circuito, que a gente chama de circuito da saliência, é o que a gente chama do gatekeeper, né? Ele é inclusive a área cerebral que está afetada em todos os transtornos psiquiátricos, né? Que são a área do cingulado anterior, que é ela responsável pela regulação emocional. Todos os transtornos psiquiátricos se convergem ali e tem uma alteração. Essa área vai fazer com que você fale, opa, pera, é aquela que dá um certo delay, um atrasozinho antes de você ir do planejamento para a execução. Tem a ver com autocontrole. Tem a ver com autocontrole. Então, já está assim, até muito bem estabelecido que determinados transtornos têm essa área afetada. Um exemplo, dependência química. Também, jogo patológico, que é aposta. Então, gasta muito dinheiro. Depressão também tem. Então, assim, isso... Estava até falando do day trade, né? Day trade, né, gente? Que é assim, uma questão assim, enorme para a gente discutir depois. Mas então, assim, a impulsividade, ela fala, por exemplo, da disfunção desse circuito. Isso como um exemplo, né, meramente. Mas a pessoa não tem, então, essa deliberação. No caso ou a emoção é muito mais forte do que os freios cognitivos, do tipo, no caso do TDAH, né? Eu não posso soprar a vela no aniversário que não é meu, né? Então, esse tipo de coisa, a gente vai tendo esses freios. No caso da compulsão, a gente tem um comportamento de looping, um comportamento repetitivo. Então, a questão o problema não é iniciar e fazer, mas o não conseguir parar. Então, muita gente é impulsiva. Então, impulsivo você consegue controlar de alguma forma, porque você já sabe tem que frear. Vai pensar mais ou menos assim, você consegue criar um mecanismo. Você pode criar, nos dois dá para criar mecanismo de saída, mas um deles é sobre iniciar, não ter o freio para iniciar, o outro é de não conseguir parar de fazer. Então você entra muitas vezes é porque o freio é de outra natureza, né? Então eu vejo como eu penso assim visualmente, tipo assim, o impulsivo ele seria uma trajetória linear para você tentar frear. E no caso da compulsão, é uma trajetória circular, tentar parar, sair pela tangente. Entende? Então, no caso que a gente pode parar para pensar em questões financeiras, né? O jogo patológico, ele tem, assim, que a gente fala assim, o jogo de aposta, né? Eles têm mais característica compulsiva, porque o paciente não consegue parar de gastar ali. Já no caso, por exemplo, de alguns estados depressivos ou alguns estados, por exemplo, ansiosos, em que a pessoa precisa de uma gratificação, né, imediata, ela vai lá e compra um negócio, compra outro sem pensar, né? Ou se ela começar a comprar, os dois. Se ela vai, por exemplo, vai numa loja, ela vai e compra um, depois ela sai, compra outro. Aí nesse caso ela começa a ficar, aí isso é compulsivo. Vocês têm casos de pacientes que passaram por isso e isso atrapalhou a vida? Quais não passaram? Trabalhou diretamente sem a vida financeira, no caso que você lembra forte. Deixa eu pensar em... Sabe aquela coisa, tipo assim, nossa, seu pai é grosso com você, você fala, quando é que eu fui grosso? Fala, tipo, cara, tipo assim, sempre, né? Deixa eu pensar. Sim, eu tenho... A gente tem. Tem 1 bilhão. Mas o paciente, quando ele vai para a terapia, ele não leva um problema pronto, ele leva os problemas derivados daquilo. Então, você não tem um paciente que fala assim, olha, vim aqui porque eu gasto muito. É muito difícil. Pode até acontecer, mas não é bem assim. A pessoa vai dizendo toda a tragédia que aconteceu depois daquilo. Então, eu vim aqui porque o meu casamento está muito ruim. Por exemplo, a queixa é essa. E aí a gente começa a investigar. Então conta como é a relação e tal. E nesse discurso entra no emaranhamento da vergonha. Então a pessoa não consegue, no primeiro momento,
explicar esse fim. Fazer uma relação direta. Ela sabe, mas ela não tem coragem para falar. E também tem a questão todo mundo diz que é isso, mas eu acho que não é. É a negação, né? Então, normalmente quando é problema de casal e um deles me procura, aí na terceira sessão, que já fez um raposinho, né, e tal, aí eu falo, então, eu gostaria de conversar com sua esposa ou com seu marido, tudo bem? Aí a pessoa... Sério mesmo? Você jura? Não, tudo bem, mas a respiração que vem antes é muito engraçada. E aí eu falo, não, olha, é só para ver o que ela diz do mesmo problema, ou ele diz do mesmo problema. Né? Não vai ter uma exposição, a gente não vai falar nada, e é lógico que não. Mas nesse momento em que vem essa outra pessoa, essa pessoa tem uma queixa muito pontual. E aí já vem direto. Ele te contou que o salário dele não dá para nada, que eu estou pagando as contas há 8 meses, que ele tem tantos empréstimos, e nananana. Você atende Então, homem, né? Você atende muito homem. muito homem. É. Então, Muito disso. e é pior, porque socialmente você até aceita uma mulher que gasta muito. Mas um homem desregulado numa casa, isso é uma coisa muito séria, né? É Socialmente. contra o estereótipo, né? Completamente contra. E a mulher não se sente, né, ainda da questão estereótipo, né? A mulher não sente que ela precisa prover. Acho que é uma questão geracional isso, mas eu concordo com você que existe uma condição estrutural. Realmente é geracional. É geracional sim, isso. sim. Mas eu entendo a questão estrutural, assim, né? A maioria, acho que na verdade as mulheres estão lutando por essa autonomia, né? Acho que envolve isso. Mas eu vejo uma coisa que eu vejo que até mais forte do que isso na mulher, mas eu entendo o que você está colocando, a mulher se sentir é comum, é uma questão de estatística só. De muita mulher se sentir muito mal quando ela está tendo que bancar, como se isso não pudesse ser no lugar dela. Mas eu acho que ainda mais comum é a sensação de fracasso e catastrófico, poderia falar assim? O quão catastrófico é quando um homem se vê num lugar onde ele não pode proporcionar. Sim. O machismo estrutural do homem, Da eu obrigação acho, dele prover recurso e eu acho ele não consegue se sentir. é muito mais perigoso. É muito mais perigoso. Plenamente. O homem Ele se isola, ele não aproveita, ele não se acha digno. desesperado. Afeta diretamente a saúde mental dele. Nossa senhora, assim, eles ficam desesperados. A autoestima deles vai lá embaixo. E aí o que você colocou, você também, né, Beto? Porque eles não procuram ajuda. Eles não entendem o que isso significa. E é comum, né? Porque o nível de estresse que isso gera, e muitas vezes é por anos, é por muitos anos, faz com que eles, muitas vezes, deprimam ou se tornem, ou não deprimam, ou continuem dentro de um lugar de sofrimento imenso, sem adoecer, porque às vezes eu não sei o que é pior, porque pelo menos adoecendo você acaba sendo obrigado, né? Uma hora ou outra a procurar ajuda. A ver com aquilo. E nisso, se ele adoece, a chance dele ter um tipo de resolução para aquilo, para ele conseguir solucionar esse problema, cai assim, vertiginosamente. Sim. Então é aquela questão, né? Ele precisa procurar ajuda. E ele não vai ter coragem. Vai falar qual é a frase que todos eles falam? Meu problema é dinheiro. Sim. É sempre a mesma frase. É padrão mesmo. Caraca, a cabeça fez assim agora. Todos eles falam. Meu problema é dinheiro. Padrão. E aí, muitas vezes, o dinheiro vem e o problema O problema não é o dinheiro, passa. né? Na verdade, Ou não passa, ele vê que essa felicidade não rolou, né? E assim, isso é muito comum. Muitas vezes o problema inicialmente é esse, ele adoece, e aí a dificuldade dele solucionar isso aumenta novamente, porque todos os processos cognitivos ficam assim. E aí é o momento que eu indico inicialmente o Neil e agora vocês. Porque a depressão, ela tem uma das características centrais da depressão, por isso para mim é a doença mais grave que a gente tem, porque nenhuma outra doença tira a vontade de viver. Sim. Nem câncer, nada, as pessoas querem que aquilo passe para viver, depressão não.
Então, uma das estruturas mais graves da depressão é a desesperança, como a Neila falou. Então, quando você coloca a pessoa de frente para possibilidades, você entrega para ela esperança, basicamente vocês estão entregando algo muito mais poderoso que um antidepressivo. Você entrega para ela a possibilidade dela viver. Um caminho, né? São caminhos, alternativas reais. E você falou esse lance da frase. Eu tinha literalmente um paciente que eu começava a sessão e dizia: e aí, como você está essa semana? Ele: você já sabe a resposta. Aí eu: não, me conta, qual é a resposta? Se me der dinheiro, eu vou ficar ótimo. E era muito engraçado, que era piada de abrir a sessão. Meu pai, não? Ai, gente, não é meu pai, cara. Ai, olha, mas eu achava aquilo muito engraçado. E aí a gente começou a ter a piada da sessão. Fora do dinheiro. Eu tenho a impressão que o dinheiro momentâneo ele não resolve, assim. Porque muitas vezes a falta do dinheiro dela, ela tem algum outro problema que ela tem que resolver. Eu não sei casos específicos, claro. Mas, igual você estava falando no começo, a nutrição, o financeiro, a psiquiatria, a psicologia, o que todo mundo, né, que a gente acredita que seria a melhor abordagem, está procurando algum tipo de equilíbrio. Sim. Então, você quer equilibrar, você quer harmonia e você quer que a pessoa aproveite a vida dela, que ela tenha saúde ali de alguma forma. E o que eu vejo acontecendo muito é que, às vezes, a pessoa chega esse dinheiro e ela não tem essa constância de manter o equilíbrio. Então, chega o dinheiro, ela acha que ele vai resolver tudo, aí ela pega para fazer alguma coisa e depois acabou o dinheiro. E aí ela volta para o mesmo por causa problema. das crenças centrais disfuncionais. Porque uma vez que ela receba algo que seja tangível, como dinheiro, mas ela não resolveu a questão interna, isso não vai conseguir suprir de verdade. Não é sustentável. Não é sustentável. Porque aí a gente entra em várias questões, né, que a psicologia ensina, que eu acho que é super legal. Primeiro, a respeito, por exemplo, da inteligência emocional, né, os domínios da inteligência emocional. Que eu gosto muito dessas coisas porque deixa claro para as pessoas o caminho, né? Então, primeiro, autoconsciência de si. Olha só, quando a pessoa tem autoconsciência, diz respeito ao que ela sabe sobre ela, então, ao que ela sabe de modo bacana, o que eu faço que faço bem, o que eu faço que nunca dá certo e eu continuo insistindo, então, autoconsciência a respeito de mim. E para o Goleman, a autoconsciência não tem a ver somente com aquilo que eu vejo de mim. Por exemplo, aqui, se eu tiver com minha autoconsciência conectada, eu vou saber de mim e eu vou saber de vocês. Aí eu vou estar olhando para você e vendo, será que está cansativo o que eu estou falando? Será que eu estou fora? Será que eu estou falando demais e inibindo alguém? Essa autoconsciência não é apenas o que eu penso sobre mim, dos meus pontos positivos e negativos. É de como eu me comporto no mundo e como o mundo está se comportando para que eu consiga ter uma boa chegada, uma coisa bacana em termos de equilíbrio. Aí ele passa para o segundo domínio, que é o domínio do autocontrole. Olha, a gente está falando de dinheiro, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro, eu sei como gasto, eu me preocupo com o bem ou o mal que eu estou fazendo para você, que está casado comigo, então a autoconsciência está aí também. E a partir disso, eu começo a pensar, o que eu preciso controlar na vida e no dinheiro? Se eu tenho um controle que eu consigo estabelecer um nível de corte, eu consigo me frustrar, que essa é uma questão muito importante. Quando a gente fala de dinheiro, se a gente não entender a frustração, a gente não consegue ter um controle financeiro sustentável. Então, a frustração ela é fundamental. Então, no momento que eu sei de mim, sei do meio que eu estou, aí eu gero um controle, uma condição de dizer não na hora que eu gostaria de dizer sim. E, por fim, automotivação. Então, se eu tenho consciência de mim e do meio, se eu controlo aquilo que faz bem para mim e para o meio, é lógico que eu vou falar, uau, arrasei. E aí, essa sensação de satisfação
é o cliente que você quer, é o lugar que ele está, que ele se orgulha. O cliente que a gente quer, a gente vai construindo. Ele pode não chegar aqui com tudo isso, mas se ele pode ver o construir caminho ali, a gente vai Esse é o juntos. sustentável, não é aquele que ainda está desesperado, Sim. Tentando provar que ele é o cara inteligente da mesa. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, é aquele que fala assim, então, o que você tem para me dizer? Onde que eu estou errando? Eu acho que um lugar que é fundamental do que vocês fazem, a gente sempre acredita que nós temos que fazer as coisas, né, e ser bom em todas as áreas. E como o lugar financeiro ele significa muito para as pessoas, né, o lugar onde você consegue executar, tem potencial, a possibilidade de você reconhecer que você pode... Peraí, você não precisa saber tanto disso. Né? Essa área você pode deixar para outra pessoa para te ajudar com isso. Então, esse lugar eu acho que é um lugar de aceitação muito grande. E é uma libertação. Sim. É uma libertação. A gente estava pensando até para trazer o papo. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção, né? E o que acontece muito com a gente é vir um cliente que ele quer prevenir um problema terceirizando. E isso ajuda muito a prevenir que a saúde mental dele caia. Certeza. Porque ele está terceirizando um problema, ele está terceirizando as decisões que ele tem que tomar em relação a isso. E ele acredita na gente. O Cacá fala muito até de a gente ser um médico de confiança, então a gente ser o financeiro de confiança. Para a pessoa terceirizar e aquilo deixa de ser uma preocupação, sabe? Assim, eu sei que tem pessoas capacitadas que entendem muito melhor do que eu, olhando para isso, sabe? Sim. Se a gente joga numa perspectiva, e agora saindo um pouco de necessariamente pessoas e seus problemas financeiros pessoais. Um empresário, o cara tem uma empresa. E aí, cara, uma empresa dá para existir infinitos departamentos. Todos eles permeados por quem? Pelo financeiro. E aí, semanalmente, o cara tem uma reunião que ele precisa olhar o financeiro da empresa. Se ele tiver que ele ir lá na conta do banco, olhar quem está pagando, quem não está pagando, o que está acontecendo, ele vai ficar maluco. Uhum. Sim. E aí a confiança de entregar isso para alguém, falar assim, cara, senta na mesa comigo e me fala assim, 3 pontos. A gente vai te falar o que está acontecendo, o que está no problema, aonde você tem que empenhar sua energia. Pronto. Próximo assunto, próximo departamento, sabe? E até você evita que você tome decisões mal fundamentadas, né? Que se você pega um viés cognitivo aí, vai tomar uma decisão pela empresa inteira, acaba tomando uma decisão errada, porque você quer lidar com o dinheiro de uma forma, sabe? Você não consegue olhar aquilo muito praticamente ali, quando você vai tomar uma decisão corporativa. Né? E olhar a decisão, como a gente brinca que a Carol até falou da decisão, me lembra que a gente fala que decisão, escutei isso um dia de um parceiro nosso que veio aqui conversar com a gente. E ele falou, não tem decisão ruim, tem decisão mal fundamentada. Uhum. Mas para você ter fundamento, você precisa ter informação. Para você ter informação, você precisa ter dado. Então, tanto uma pessoa, né? Então, a gente faz um trabalho de acompanhamento de planejamento financeiro. Uhum. A pessoa precisa contar pra gente o que está acontecendo. Não adianta ela sumir por 3 meses e depois aparecer com, gente, o cartão tá no rotativo. Mas vamos lá. Como que chegou nesse nível? E vamos pensar que agora, com informações, o que pode se fazer a partir daqui, tomar essa decisão. A mesma coisa na empresa. Assim, não tenho caixa para pagar minha folha de pagamento que vence amanhã. Como chegou nessa situação? Você está com 10 clientes inadimplentes. Então, vamos cuidar aqui atrás do que está acontecendo aqui atrás. Então, de novo, o dinheiro permeia muitas coisas. Sim, então, quando você fala de empresa, acho que encontra 2 coisas importantes aí. Primeiro, que quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de um gestor que é esse ser humano. É o CPF por trás do CNPJ. Esse ser humano ele pode ser esse cara que está em negação eternamente. Esse cliente, ele não consegue, e eu costumo dizer isso, é muito engraçado, porque as pessoas querem tomar decisões estratégicas empresariais, mas não fazem caixa. Não sabe lançar. Não tem um sistema de informação mínimo, não sabe mexer no Excel. Então, e aí sempre vai ser culpa da secretária ou de quem fez a assistência ali, né? Então,
esse sujeito, então por que será que as pessoas não lançam? Então, de novo, a gente encontra o humano, né? Então, quando a gente tem um ser humano que consegue compreender que os resultados empresariais não estão tão bons quanto poderia, então ele já teve aí um primeiro passo de reconhecimento. Esse primeiro passo de reconhecimento, se ele estiver junto com um outro passo de deixa eu dar para quem sabe o que eu não sei, se ele estiver acompanhado disso, você consegue ainda fazer mais um passinho para dentro. Só que são vários. O primeiro eu reconheço que eu não tenho tanta habilidade nisso. O segundo deixa eu passar o bastão para quem sabe. O terceiro quem que eu coloco aqui dentro que pode dar sequência daquilo que quem eu estou contratando precisa, dos dados necessários. É a confiança ali estabelecida. Simplesmente, né, dos dados. Então, as pessoas, eu vejo muito as pessoas querendo conversar a respeito do que vão fazer com o dinheiro, ou se vão ampliar, se vão diminuir, se vão tornar a empresa mais lucrativa, enfim. Quando elas não estão dando conta, por exemplo, de um lançamento correto em termos de categorias de lançamento. Nossa, é muito comum. E aí quer dizer sobre isso. Eu quero tomar uma decisão estratégica sem fazer o feijão com arroz. Pois é, isso aí a gente volta para pessoas. Isso acontece com o indivíduo, a finança pessoal. Um exemplo muito claro. Todo mundo quer Vou investir, fazer a pessoa... fazer 1 milhão com 30. Né? E eu aí, também por exemplo, quero, não sabe quanto que ele gasta no mês. A clareza do quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô gastando. Tem um delta. Ele é positivo ou ele é negativo? Tem uma conta, assim, entende isso aqui, sabe? E beleza, você precisa, de novo, voltando ao ponto, beleza, você precisa de ajuda para entender. A gente vê aqui muitos profissionais da área de humanas que, cara, eu não tenho habilidade de Excel. Gente, não precisa ser uma planilha que conversa lá com... A gente sabe fazer planilhas que conversam, a gente faz isso, sabe? Mas pega um papel, então, e escreve, assim, eu ganho isso daqui, daqui, a fonte A, a fonte B, a fonte C, não. Os meus gastos são esse. Mas, assim, clareia a situação. E inicialmente. Mas eu acho que tem... eu sempre digo que a nossa mente é um lugar muito mais íntimo, por exemplo. O psiquiatra é muito mais íntimo do que o ginecologista. Você abrir o que tem num lugar que só você pode escolher como você vai expressar, muito mais íntimo. Mas um lugar de quem trabalha com finanças é absurdamente íntimo. Você sentir confiança em alguém que vai poder ver todas as suas contas, as suas mais escolhas, por exemplo, né? Como se a gente está na vagância. Suas extravagâncias. O dinheiro está em tudo. E aí você tem que mostrar onde que está esse tudo, né? Nossa, por exemplo, que eu pago uma conta desnecessária. Eu tenho vergonha de pagar o Spotify, que eu não uso, né? Que eu estou pagando. Mostrar para alguém que fala assim, olha, os erros que você está cometendo... Ou as viagens que a gente cansa de dizer que foi baratinho. Não, eu não falo mais disso, não. Eu só falo quando eu levo o cano do hotel urbano e do 2-3 milhas pro levei mais uma vez. Mas é verdade, assim, eu acredito que falar sobre dinheiro já é uma questão. Abrir a conta pessoal é como ficar nu. E não só ficar nu, né? Acho que a ideia das pessoas deve ser ficar nu, tipo para um cirurgião plástico. Que vai mostrar aqui. Mas olha, eu acho que essa é a diferença na perspectiva do jeito de olhar. Porque assim, beleza, você não tá pagando Spotify. Mas não vai ser a gente que vai falar assim, então cancela o Spotify. Sim. Que eu vou falar isso pra você. Sim, eu acho que essa é a diferença de vocês. Essa é a questão. A gente vai chegar e falar assim, olha, vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. Tem uma linha aqui que você tá gastando muitos reais. Isso aqui tá te trazendo, tá sendo bom pra você? Tá valendo a pena você gastar esse dinheiro aqui? Porque se tiver, show de bola. A gente vai achar outra linha. Que seja a linha que tem que ganhar mais dinheiro, tá? Pode acontecer essa também. Não adianta ficar cortando muito, tem que ganhar mais dinheiro. Mas não vai ser alguém que vai chegar pra você e falar assim, corta isso, compra aquilo, compra a marca mais barata do mercado, sabe? Não é isso, não é pra ser assim, sabe? E é por isso que eu acho que o trabalho de vocês é tão interessante, porque se a gente tá falando sobre você ficar nu,
você precisa ter o lado humano para poder acolher. Do acolhimento, Né? com De que certeza. você vai falar assim, tá tudo bem, você não tem parte feia em você. Né? Não, é igual o acompanhamento. A gente estava trocando ideia esses dias aqui no escritório, exatamente falando sobre isso. Olha, qual que é a diferença de você fazer um processo uma vez? Você vai lá e faz um diagnóstico. Imagina o paciente chega e você vai lá e fala assim, Davi, o que eu tenho? Como se fosse possível. Vamos imaginar esse cenário hipotético. E ele vai uma vez ali no consultório. E dali a 1 ano ele volta. Em 1 ano, a vida mudou. E ele não é linear. Ninguém espera que o ser humano seja linear. Então, o que é o acompanhamento? Vamos lá, esse mês aconteceu isso. Pô, esse mês você conseguiu poupar aqui um pouco a mais do que eu esperava. Mas mês que vem, quis gastar um pouco mais. Eu quis comprar um presente mais caro do que eu imaginei para minha mãe. Gente, show de bola. Tá tudo bem, acontece. E no outro mês, as oscilações vão e vêm. Por isso o acompanhamento, por isso o médico de confiança, por isso voltar no consultório do psiquiatra e ir na terapia toda semana. Sim. É a constância das coisas, porque o ser humano ele oscila, né? Então, tá tudo bem isso. E eu acho que essa confiança da terceirização, acho que acontece na psicologia e na psiquiatria também. O cara, ele precisa confiar em você e ele tem que querer terceirizar essa ajuda também. Sim. Ele tem que ter a autoconsciência e falar, eu não tô dando conta sozinho. Eu tô passando dificuldade, eu não tô me sentindo bem, eu preciso de ajuda. Me ajuda. Sim. E aí você cria coragem de ir lá do mesmo jeito, sabe? No meu caso, né, a pessoa primeiro ela passou pelo clínico, gineco, neuro, ortomolecular. Benzeu. Às vezes vai mudou de religião. E aí quando chega pra gente, trocou de time. Você é minha última esperança. Essa devia ter sido a primeira ponto, né? Mas não teria ter acabado. Mas é um fato, assim, uma coisa que vocês estavam falando em relação também à depressão, que acho que é interessante. Sempre que um paciente deprime, sempre, uma das coisas que a gente sempre fala é, não vai tomar decisão nenhuma. Nenhuma. Aí o paciente, mas meu apartamento eu estava à venda sempre. Né? Tipo assim, eu tô há 5 anos parecendo um comprador. Não vai comprar, não. Agora, vende. Não vende. E a batata, o paciente sempre agradece. Porque... Péssimas decisões podem vir nesse momento. Ele fala, ele venderia mais barato. Desobedece, depois volta com o rabo entre as pernas, né? Aí, mas vende de uma maneira, novamente, completamente errada. No momento em que, às vezes, ele não Sem poderia análise, sair, né? Sem capacidade de análise. A análise toda tendenciosa, né? Pinta. Né? Agora, e é interessante isso. A gente estava falando sobre como o dinheiro, né, afeta a saúde mental e vice-versa, né? As pesquisas também mostram que qualquer transtorno mental principalmente ansiedade, depressão, psicose, estão relacionadas a um aumento assim, expressivo de endividamento. Então, e no caso de homens, né? Quem procura mais vocês, homens ou mulheres? Mulher? Isso é muito interessante, hein? Mas eu acho que é pela autoconsciência e pelo você se colocar vulnerável. E tem uma outra coisa, cara já os tem milhões mais de gurus da dificuldade. internet, Aham. os homens vão lá, assistem quantos vídeos do YouTube? 5, 6, 7. Como ele tá. Esse aí já é Agora, formado. sim. Esse é Está. 6 E vídeos da aí, internet. pronto, agora tá Nossa, dito, A sabe? gente estava lá em Florianópolis enfim. e o moço contando, ele tinha uma startup de cripto, né? E aí ele falou assim que a confusão hoje em dia é que todo mundo assiste 10 vídeos, acha que entende tudo e vai fazer. E sai dando dica disso e falando que é Isso acontece o tempo especialista. inteiro. E a parte do dinheiro, eu acho que tá muito linkado com o que a gente estava falando antes, né? É. Então, ele já O prover, tem essa o machismo, do machismo de prover esse recurso. Sempre tem. Então, ele vai assistir o vídeo e tentar investir sozinho. Sim. E ele só vai te procurar se der muito errado, assim. É igual com a gente, né? As pessoas, por isso, as pessoas primeiro, essa coisa de tentar sozinho e o significado que isso tem pra eles. De você Né? provar que você tem capacidade, né? Que a pior coisa que tem é você se sentir inútil. Sim. Então, quando você tá terceirizando, parece que você não Por isso vocês vão sempre lidar com o esquema cognitivo. Sempre que vocês vão falar de dinheiro, vocês estão lidando com a matriz de crenças que a pessoa tem sobre si e sobre o mundo. Mais do que isso, né? Tá dando em segundo plano com o cognitivo. Mas em primeiro plano com o emocional, Sim. né? Porque tá totalmente implícito ali essa questão que você coloca, Davi. Não tem lugar mais particular. Nem a mente é tão particular quanto a minha relação com o dinheiro, de fato.
Porque ali já é o comportamento, é a expressão da mente. Tipo assim, você vai ver o comportamento dela, que no final, que em última análise fala sobre as escolhas dela, Sim. né? E as más escolhas, que é o pior. Porque nessa condição do dinheiro e da relação que esse dinheiro tem comigo e como ele me possibilita, ele vai pegar em todos os lugares que eu não quero mostrar, né? Ele mapeia isso. Um extrato, né? Ele mapeia isso. E é muito engraçado, as pessoas justificam, não, mas isso aqui foi por causa de não sei o que, não sei o que. Como se alguém pudesse falar a respeito de apontar, julgar, né? E o que é alguém justamente para poder sentar do seu lado e que entende aquilo ali, para fazer uma análise sem julgamento, né? Poder fazer uma leitura desse mapa, mostrando para ela que ela pode viver com muito mais qualidade. Não é realmente diferente nem um pouco do que a gente faz, né, Eunia? Eu não sei como é que vocês chamam, se chama educação financeira, porque a gente chama de psicoeducação. Mas eu gostei de você falar mapa, porque a gente usa a palavra mapa para ficar mais explícito. É como se fosse uma bússola. É isso, a gente pega um mapa. Porque é difícil ler o mapa. Você pega um complexo, ele pode ser difícil. O objetivo ele é seu, a gente ajuda a traçar. Sim. É muito legal. Mas é realmente um mapeamento de coisas realmente muito íntimas. Você mostrar seu extrato bancário não é sobre mostrar o valor. Não é como mostrar o seu saldo. O saldo não costuma ser um problema para a maioria das pessoas que eu conheço. O problema são os dados que tem ali. Sim. Né? Que fala das nossas escolhas. E aí, novamente, mostrando, né, como um trabalho bem feito de consultoria financeira e de educação financeira, né, é capaz de modificar a forma como a pessoa se vê. Total. Isso é muito, muito poderoso. A gente tem um caso que eu, particularmente, Isabel, fiquei muito feliz. Eu não atendo os clientes de forma contínua, eles chegam até mim e aí daqui de dentro a gente vai dividindo e direcionando. E aí um caso de uma cliente que ficou com a gente 3 anos fazendo acompanhamento do planejamento financeiro, e no dado momento ela falou: pessoal, não vou renovar esse ano, eu tô bem para seguir sozinha. Cara, isso é uma vitória pra gente. Porque é tipo... Que bom, você conseguiu sozinha. A gente conseguiu te passar ao longo desses 3 anos um conhecimento suficiente, que não é o que a gente tem, mas ele é o suficiente para você. Ele é o necessário para você ficar bem. E ela vai seguir sozinha e, obviamente, se precisar, a gente vai estar aqui para ajudar no retorno. Mas é muito bom essa independência, sabe? E de não ser, assim, não é para ser bengala, assim, é fisioterapeuta, sabe? É para te fortalecer para você ir, sabe? Então... E nós não temos isso. A gente não aprende educação financeira. Não. A gente não aprende assim, não. Você aprende em casa que você não fala de dinheiro, que você não conta seu salário, que o homem é que provê. Você aprende que você tem que comprar o mais barato, poupar o mínimo e não ter prazer em poupar. É só as crenças piores que existem. Fazer um trabalho novamente assim de desestigmatizar o dinheiro, né? Estava falando também com a Neila sobre isso. Existe um aspecto altamente simbólico em relação ao dinheiro, sempre tem. A parte que você falou até, inclusive, eu uso um pouco disso com o paciente. Me lembra de falar, por favor, sobre Javaricati, sobre o budismo nessa parte financeira. Mas a gente, muitas vezes, a gente vai reproduzir elementos que a gente viu em casa, né, em relação ao dinheiro. Isso é natural que a gente faça. Mas existem elementos que nós não paramos muito para pensar, na verdade, a gente não para muito para abordar na psicologia, que são os pontos culturais. Esses pontos, assim, que minha mãe e meu pai faziam, eu reproduzo, mas dinheiro é indigno, por exemplo, né? Dinheiro tem que ser escondido, é sujo. Falar disso é de pessoas materialistas, né? Isso é um ponto que a desestigmatização no trabalho de educação ali é libertador. Novamente, não é só sobre planilha mesmo. Tem uma matriz que é muito legal, que você colocar a sua crença sobre algumas coisas específicas. Então, o que você acha que dar presente significa? O que você gostaria mais gastar com isso ou com aquilo? Você bota as suas crenças. Aí você bota a crença das pessoas que convivem com você. Então, 4 pessoas muito influentes. Então, o seu melhor amigo, a sua família próxima, enfim. 4 pessoas que são muito influentes na sua vida. Depois, a cultura do lugar que você nasceu.
E aí você vai fazendo essa leitura e esse exercício de parar para pensar. Então, é uma matriz que eu acho muito interessante. E é mesmo. Que muda a nossa relação. E aí já fica a dica, né? E aí, Sim. aproveitando a deixa, a gente já está chegando ao final, eu gostaria de pedir para vocês três darem dicas práticas para as pessoas driblarem esses problemas. Tanto se você estiver passando por um problema de saúde mental, quanto um problema financeiro, o que elas podem fazer, algumas diquinhas aí. Dicas, adoro dicas. A primeira coisa que eu sempre peço para o paciente ou para os familiares a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente está a fim de resolver uma coisa é reconhecer, né? Esse passo ele é fundamental. E a gente fala disso, né? O quanto que a pessoa está, em qual lugar ela está da motivação. Se ela está na pré-contemplação, se ela está na contemplação, se ela está indo para a ação, porque são lugares diferentes. Então, quando alguém chega a nós porque alguém mandou, ele ainda não está no ponto certo, né? Tem que vir porque eu entendo que eu preciso de ajuda agora. Então, esse preciso de ajuda agora é dizer, eu entendo que eu não consigo sozinho, que foi uma coisa que a gente já falou aqui. Acho que esse é o primeiro lugar. Não procurar ajuda porque alguém disse. Procurar ajuda porque entende que precisa, né? Não colocar as tuas... Deixa eu te interromper rapidinho, então. Uma dica para ajudar quem está vendo um amigo que precisa e ainda acha que não precisa. Isso acho é que bom. isso é útil. Então, de maneira direta, ninguém aceita, principalmente porque lembra que expor isso é dizer para você que eu não tenho competência para fazer e ninguém quer esse lugar, né? Então, tem um amigo que vê e o que ele faz? Então, em primeiro lugar, não pode fazer nada realmente, porque ninguém consegue. Você não pode fazer pela pessoa. Não, mas a gente pode conversar sobre o que a gente sente. Então, se você é essa amiga minha, eu vou dizer para você, olha, eu estou sentindo cada dia mais que eu estou mais preocupada com você. Porque eu vejo isso e eu vejo isso. E todas as vezes que eu abordo isso com você, você diz que não. Você diz que eu que estou exagerando ou que o outro fulano está exagerando. Então, deixa eu te explicar uma coisa, é um problema meu. Eu que não estou feliz vendo você assim. Então, escuta pelo menos o que eu estou sentindo. Eu acho que isso é muito mais legal. Porque ninguém consegue tirar ninguém de nenhum lugar. Mas, às vezes, eu consigo te tocar pela consideração que você tem por mim. E não por você mesmo. Exato. Então... É até interessante que, às vezes, quando o paciente quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, às vezes o paciente estava muito alterado. Você fala baixo, porque não sei o que, não funcionava. Você falava assim, os outros pacientes estão ficando assustados com você. Na hora. Não. Mesmo um paciente muito alterado. Cria uma empatia. Ele entende. Então, tá bom, peraí, vou falar pra ele. Né? Então, essa questão toda vez que a gente quer falar alguma coisa para alguém e que a gente está vendo que a pessoa não está escutando, fale de você. Da sua emoção, da emoção que você sente ao ouvi-lo assim. Eu acho que isso é super legal e super uso. Né? E se alguém falar assim comigo, essa pessoa consegue me tocar. Então, todas as vezes que eu chego para você, Neila, para falar alguma coisa, você diz que não é. Mas não é assim que eu sinto. Quando a pessoa coloca em primeiro lugar, eu presto atenção nela. Porque eu estou muito pronta, as minhas defesas estão muito prontas para rechaçar. Porque, lembra, essa é a minha falha, eu não quero que ninguém veja. Mas na hora que está falando de outra pessoa que eu gosto e que me respeita, eu vou parar e vou escutar. Então, sempre em primeira pessoa. E quando é o caso da própria pessoa querer chegar na consciência, ela olhar os resultados e perguntar, eu estou feliz assim? Eu sinto que isso está ruim para mim. Eu tenho dormido mal, eu tenho ficado chateado, eu estou ficando bravo demais. Eu sei que tem a ver com isso. Então, autoconsciência, procurar uma pessoa de confiança que seja da sua escolha e não porque alguém disse, né? E no momento em que procurar essa pessoa, e gradativamente vendo se essa pessoa merece a sua confiança e ir entregando, né? E isso é outro ponto muito importante, porque tem muitas pessoas indicadas, isso e aquilo, mas que de repente não merecem mesmo
a confiança. Deu certo com alguém, mas pode não dar certo com você. E isso é um problemão, porque se você entrega as suas coisas mais particulares para alguém que Não tá ligado? não está alinhado, Difícil. Bom, eu não sou tão bem estruturado quanto a Neila. A Neila fez uma aula em PowerPoint mental, assim, né? Mas, assim, algumas dicas que eu dou, assim, nunca desvincule a ideia de dinheiro de saúde mental. O problema nunca é dinheiro só. O problema nunca é só dinheiro. Então, o dinheiro afeta sempre a mente. Em qualquer nível, né? Se você parar para pensar, seja por muito, seja por pouco, né? Para quem acha que dinheiro é felicidade, a gente deve lembrar que as pesquisas de pessoas que ganharam a loteria em relação à taxa de felicidade, eles fazem um pico inicial e descem, voltam ao normal, quando não fazem, às vezes, igual o eletrocardiograma, desce e cai. Né? A gente tem, a não ser no estado de pobreza, né? O dinheiro realmente, ele não traz... Tem gráfico, né, da teoria do prospecto. Sim. Tem a versão à perda, mas o ganho também, ao passar do tempo, ele vai perdendo a graça. Perde a graça. Então, assim, na verdade, quando a gente fala assim, não é sobre pílula mágica, né? É sobre manutenção. Então, por isso que as pessoas têm essa dificuldade. Eu acho que ter um especialista que às vezes faz isso por você é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Eu acredito que a gente sempre tem que olhar, eu falo que a saúde mental ela é um diamante, né? Não existe faceta mais importante do que a outra. Então, existe uma faceta relacionada à parte biológica, então a parte, no caso da psiquiatria, saúde física. Sempre falo, a psicologia é uma faceta enorme. A atividade física, ela é uma faceta da saúde mental, meditação. E a saúde financeira, ela é uma faceta enorme e, na maioria das vezes, subestimada. Porque coloca-se como se fosse uma saúde laboral, né? Uma área ocupacional apenas, e não é. Ela está altamente relacionada a todas as outras. Então, acho que vale a pena a gente entender o protagonismo, sim, do dinheiro, a nossa relação com ele. Acredito que, como a Neila falou, em relação a ter um profissional, entender que não é vergonha gastar errado, porque a população toda gasta errado. A gente tinha aqui dados e dados. Nossa, a maior parte das pessoas gasta errado. Acredito que transtorno mental sempre tem que conversar. Eu acredito que os psiquiatras e psicólogos deveriam saber abordar isso melhor. Ter equipe de referência que também entendesse o que acontece dentro da dinâmica, né, na dinâmica estrutural, né, cognitiva desses pacientes. Então, assim, não subestimar a relação, realmente, de saúde mental, adoecimento mental e saúde financeira. E acho que a gente tem que colocar vocês no nosso portfólio de indicação. Isso é ótimo. Inclusive, a gente tem uma super incidência de clientes que são psicólogos ou médicos, trabalhadores autônomos. Profissional de saúde que não sabe nada. Você não sabe nada. Profissional de saúde, fora enfermeiro, né? Enfermeiro e farmácia, que podem saber porque trabalham quando tem administração na faculdade, o resto, que é odeia, gente. Então, não, eles são autônomos. Você não tem seu corpo, você faz como? Vive na aflição, eu preciso atender, eu não sou CLT, eu não tenho... Aí, às vezes, não tem previdência, não tem... Sim. Isso é super complicado. Não tem gasto errado. Isso. É verdade, não existe gasto errado. Errado, gente. É igual a comida, gente. Não é igual a comida mesmo. Gente, eu resolvi que vocês são realmente nutricionistas. Gente, a nutrição comportamental, tipo a Fernanda Pisa, né? Assim, é o caminho do meio. Alivia, né? Exatamente, nutrição consciente. É verdade, é a mesma coisa, gente. Vocês ensinam a saúde, né? Que é sempre o equilíbrio nisso. Então, é o equilíbrio, exatamente o equilíbrio. Obrigada. Você quer dar algumas diquinhas, Beli? Cara, eu me sinto competente para falar, por exemplo, um paciente que está com uma questão de saúde mental. Mas eu acho que se o paciente não chegou no momento, se a pessoa não chegou no momento ainda de buscar uma ajuda especializada, não se coloque na posição de então não vou fazer nada. Se eu não vou delegar para alguém, se eu não confio em ninguém, ou se eu não posso fazer isso, enfim. Não se coloque na posição de não vou cuidar disso, porque é uma enorme parte da nossa vida. Faça de um jeito simples, de novo, trazendo uma dica
do Eduardo Amuri, que eu acompanho muito. Faça do jeito mais simples possível. Não precisa ser uma planilha gigante, não precisa ser uma coisa da NASA, não precisa movimentar 3 contas correntes. Façam coisas básicas. Então, eu sou um profissional da saúde, vamos usar de exemplo. Cara, tem uma conta que você recebe, o que você recebe dos seus pacientes, dos seus clientes. Essa é uma conta PJ. E tem a sua conta de vida pessoal, onde você vai comprar o arroz, o feijão, a fralda do filho, qualquer coisa. Coisas simples, de vida, sabe? Quanto que você ganha, quanto que você gasta. Não precisa elaborar muito. Até você conseguir uma constância, uma consistência. E evoluir no pensamento de ter alguém realmente para te ajudar. Porque ninguém precisa saber sobre tudo nessa vida, né? Ninguém sabe mesmo. É isso. Eu vejo muita relação, e aí, de novo, né? Eu acho que dá para usar os pilares da Neila para o financeiro também, se você tiver consciência do que você ganha e gasta, e você conseguir organizar isso, chegou na fase de pedir ajuda para alguém, você conseguir pedir ajuda. Se você acha que eu não tenho dinheiro suficiente, não faz sentido eu investir tanto e tal, acho que é melhor eu manter aqui numa renda fixa mesmo e tal, que aí até uma frente nossa ali, né? A gente não trabalha, na verdade trabalha também, mas a maioria dos nossos clientes, eles buscam uma certa segurança. Então, a gente não mexe com trade, nos investimentos. O nosso perfil é um perfil que pensa a longo prazo, que é uma coisa, né, que seja saudável. Até porque a gente tem tanto barulho. Tipo assim, não necessariamente ficar comprando e vendendo vai dar certo, sabe? Vai gerar uma ineficiência tributária, você tá pagando imposto. Calma. Não, e o risco desnecessário, e aí a questão de você abrir muito mão, de viver um presente, porque você acha que aquilo vai render 30 vezes mais se você tirar e vender agora, enfim, Então, você tirar esse risco, esse desespero pelo resultado. E pensar um pouquinho no resultado a longo prazo, pedindo ajuda no momento, tendo consciência do que você faz com a própria vida, e colocando no papel mesmo, para evitar, né, cálculo mental, evitar algumas coisas que a gente passa aí no dia a dia, de achar que domina, e aí na hora que você bota no papel, você vê que o número é completamente diferente. Noto, sempre, né, gente? É assim mesmo. Eu descobri que o meu eu gasto em primeiro lugar saúde, segundo vinho. Pelo menos você já descobriu. Já descobri. É só pensar se vale a pena gastar com ou não. Faz feliz. Mas a saúde é o principal disparado, entendeu? Pela saúde física. Nossa senhora, não, mas não é não. Brincadeira. Mas é isso, gente. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, na verdade, a oportunidade e falar que foi muito bom conversar com vocês, gente. Foi ótimo. Né? Foi muito gostoso. O trabalho de vocês é muito importante. É muito importante. Vocês estão de parabéns. Obrigada por virem para a mesa pra gente, se disporem a conversar sobre isso. Tirar o tabu de mais esse assunto. O Davi se propõe, falou que tem como propósito psicoeducar pessoas. A Neila contribuindo com vários PowerPoints mentais. Minha cabeça foi a gente falar. É muito legal quando a gente consegue conversar, ter uma conversa clara, franca e ligar pontos, sabe? Porque é aquilo, para a pessoa se conscientizar de que ela precisa de uma ajuda, tem todo um processo antes. E muitas das vezes, quando você passa o para trás, que não está claro, é que você percebe que você precisa lá na ponta delegar e, enfim, confiar no especialista, mas tem todo o processo antes, que vocês estão aqui para falar e falaram brilhantemente sobre. Obrigada. Acredito que esse seja o primeiro passo para a gente ajudar as coisas a mudarem, trazer uma mentalidade diferente, que todos compartilhamos, que seja o melhor no futuro sustentável. Muito obrigada. Gratidão.